apóstolo Miguel Ângelo, da Igreja Evangélica Cristo Vive. Sou um chamado de Deus, um chamado angelical. Vemos como Deus mandou João se referir ao pastor da igreja. Ele diz: ao anjo da igreja escreve. Então, eu estou aqui como uma resposta de Deus para a vida de muitas pessoas que estão lá do outro lado, sem esperança, sem verem a perspectiva de um futuro, outros desenganados pela doença, pela enfermidade. Enfim, existem muitas pessoas muito bem, muito felizes, mas existem muitas pessoas abaladas emocionalmente, espiritualmente, financeiramente e socialmente. Então, o que eu posso fazer? Talvez esteja perguntando você, para eu ter segurança quanto ao meu futuro, para eu ter realmente pés sobre a rocha, para que eu não seja abalado, para que eu aprenda a resistir e a confrontar o mal, rechaçando da minha vida. O que eu preciso de fazer, apóstolo? Você precisa de nascer de novo, ter um reencontro com o seu Criador. Isto se passou como resposta a um homem religioso, está em João capítulo 3, chamado Nicodemos. Diz a palavra que havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, era um dos principais dos judeus. Então Nicodemos era o chefe de uma sinagoga com o viés farisaico. Você sabe que os fariseus eram os religiosos de uma conduta de imposição de sofrimento ao povo, ao ponto de Jesus ter dito: olha, vocês na realidade são como túmulos, pintados de cal por fora, mas dentro vocês têm um coração como uma podridão de ossos. Então a religião não serve. E ele diz aqui: esta noite foi ter com Jesus e disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino. Então este encontro pode se assemelhar ao nosso encontro hoje, porque aqui está um homem totalmente revestido de Deus, submetido a Deus, um homem que conhece profundamente as estruturas bíblicas e a mensagem de Deus, um homem que na sua carne é pó, não sou absolutamente nada, não tenho nada de especial em mim, a não ser por eu poder dizer-lhe que há mais de 47 anos eu conheço e sirvo o único e verdadeiro Deus, o Deus vivo, Jesus Cristo, que era exatamente o que Nicodemos não conhecia. Nicodemos era chefe de uma sinagoga, era um religioso, mas houve uma hora que ele disse assim: religião não me satisfaz, religião não me preenche, religião não tem resposta aos meus questionamentos. Religião, grande parte delas, são envolvimentos com idolatria. E você sabe que atrás de um ídolo, de uma estátua, de uma pequena peça feita de vidro, ou de barro, ou de ferro, enfim, todo ídolo tem por trás dele uma força satânica. Por isso Deus proibiu a adoração de ídolos. É onde Satanás se oculta para que a pessoa o adore em vez de adorar o Criador. Adora a criatura em lugar do Criador. Então esse homem religioso sentiu a um certo momento da sua vida que ele precisaria se desvincular, romper com o sistema religioso. Ele estava vazio. Ele não conhecia o que era a verdade. Ele era um cumpridor de ritos e de cerimônias, como a maior parte das pessoas vivem hoje. Mas graças a Deus que ele teve a ousadia e a coragem de ir ter com Jesus. Graças a Deus por você que se mantém aí nesse televisor ou nesse computador,
porque você está tendo a coragem, a dignidade de conhecer valores espirituais que podem transformar a sua vida, exatamente como foi transformado Nicodemos. Então a religião não satisfazia, não respondia às suas necessidades, não lhe dava força nem coragem para viver, não lhe dava determinação, ousadia, paz, não tinha nada disso. Então ele foi de noite, às escuras, para que ninguém o visse, né? Porque ele era o chefe da sinagoga, e ele pudesse ter este encontro com Jesus. E a primeira coisa que ele faz é que ele reconhece Jesus como Deus, chamou de rabi, chamou de mestre, ele sabia que ali estava Deus, porque ninguém podia fazer os sinais se não fosse de Deus. E ele ouviu falar de muitos sinais, e foi isto que o atraiu a Jesus Cristo. Então, era preciso que este homem ouvisse a resposta de Jesus. Ele disse: Nicodemos, com toda a sua religião, com toda a sua bagagem, com toda a sua teologia, com todo o envolvimento que você tem com os fariseus, uma seita que vem ligada lá aos princípios mosaicos, severa, agressiva, hipócrita, diz: você só pode ter uma vida realmente com valor se você nascer de novo. E ele ficou preocupado, ele disse: uau, eu já sou velho, como é que eu nasço de novo? Volto ao ventre da minha mãe? E Jesus disse: não, é um novo nascimento da água e do Espírito. Isto é a diferença de vida, é sair da morte para a vida, das trevas para a luz, do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, das garras de Satanás para as mãos de Jesus, da ira para a graça, da morte para a vida. É isso que Jesus estava dizendo, que era um novo nascimento. Se não houver esse momento de uma entrega do coração sincera, uma ruptura com o mundo, se não houver realmente a água da palavra, o que limpa e lava, não é a água do batistério, nem do rio Tejo, nem de qualquer água de lago. O que transforma a vida é a palavra. A palavra, sim, uma vez conhecida, ela disse: se você conhece a verdade te liberta. E este homem queria ser liberto do fardo da religião, do fardo do fariseísmo. Jesus disse: então nasça, você tem que nascer de novo, portanto, crendo na minha palavra, e depois ser trabalhado, regenerado pelo Espírito Santo. Isso se chama nascer de novo. Eu nasci de novo há mais de 47 anos, numa Assembleia de Deus, primeiro na Amadora, depois na Neves Ferreira. Numa Assembleia de Deus, eu ouvi um pregador, eu não tinha noção a não ser de religião, era um católico apostólico romano, mas quando eu ouvi a palavra, a primeira vez que eu ouvi um pregador na minha vida, aquilo entrou em mim, o Espírito se moveu em mim de tal forma que eu passei a ser um novo homem, eu tive um novo nascimento, eu tive um reencontro com Deus, eu passei a viver por cabeça e não mais por cauda, estar por cima e não mais por baixo, ter para emprestar e não tomar emprestado, viver realmente a vida da plenitude. A Bíblia diz: reinando em vida. É isto que a graça de Deus faz as pessoas reinarem em vida. E para reinar em vida, a pessoa primeiro tem que se entregar, tem que entender que ela não pode ser Deus de si, da própria pessoa, não pode ser Deus de si mesmo, ela não pode se salvar, né? Salvação, salvar não é um verbo reflexivo, não é uma coisa que eu faça, e que tudo isso é exatamente a resposta de Jesus. Ele disse: se você está cansado, está sobrecarregado, eu te aliviarei. Ele disse: olha, você vai conhecer um jugo suave, um fardo leve, e você vai encontrar um descanso para a sua alma. Sabe, qual é o maior cansaço que as pessoas têm? É o cansaço da religião. Eu, quando fui católico, eu rezava o rosário, eu ia à missa, eu ia à procissão, eu me confessava, e havia uma angústia na minha alma, um vazio na minha alma tremendo, porque aquilo era mera formalidade de uma religião. Se eu tivesse morrido no acidente que eu tive lá em Angola, sem o conhecimento de Jesus Cristo como Senhor, meu Senhor e Salvador, eu teria ido para o inferno.
mas porque eram predestinados por Deus, um eleito segundo o beneplácito da vontade do Senhor, um escolhido, um separado. Então Deus permitiu que através de um acidente eu o conhecesse como um Deus real, um Deus vivo, um Deus de bondade, um Deus de misericórdia, que me deu uma segunda chance para que a minha vida se tornasse luz e sal desta terra. Então, Nicodemos precisava deste reencontro. Ali estava, na hora que ele diz, mestre, rabi, ele se submete ao senhorio de Cristo. E Cristo disse, então agora a palavra e o Espírito, porque ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor se não for pelo Espírito Santo, disse Paulo em Coríntios. Então, neste dia, eu estou aqui da parte do Senhor Jesus Cristo, com toda a mansidão, com toda o temor de Deus, para chamar você a um novo nascimento. Entregue a sua vida a Jesus, confie nele, acredite, ele tem a solução, ele tem a resposta. Faça como eu fiz, eu tirei os ídolos da minha vida, eu rompi com religião cerimonial, eu passei a viver o cristianismo real e verdadeiro no meu dia a dia, porque eu nasci de novo. Recordo, a primeira vez que eu voltei a Portugal, depois de ter ido para o Brasil, numa reunião de família, uma das minhas primas se levanta e diz, este não é o nosso Miguel Ângelo. Porque eles conheciam o Miguel Ângelo religioso, perdido, em pecados e delitos, morto. Agora estavam vendo um novo nascimento. É isso que Deus faz. Entregue-se a Ele, creia nele. O resto, nas mãos dele, você será mais que vencedor em tudo. Amém? Graça e paz. Em meu nome, apóstolo Miguel Ângelo, minha amada esposa Bispo Roxana, nossa equipe de televisão, nossa igreja do Rio de Janeiro, Brasil. Graça e paz.